Olá, tudo bem? Já passou pela experiência de precisar ir fazer compras, ir no supermercado ou no shopping ou qualquer outro lugar e ter que levar os filhos e por conta disso passar um momento de muito estresse? Porque seus filhos fizeram birras ou porque foi uma experiência muito negativa? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga, sou mamãe. Para quem não sabe, eu sou mãe de 2 menininhos, um de 8 e outro de 6 anos. Estou grávida da minha terceira filha e há 3 anos mais ou menos a gente mora aqui no Japão. E por conta disso, quando a gente chegou, a gente teve que fazer muitas compras, começar a vida do zero. Então, a gente gastou muito. A gente ia muito em supermercados, ia muito em lojas, né, para fazer compra até de coisas básicas para montar uma casa do zero, e as crianças iam junto. Por conta da viagem também, eles também não puderam trazer todos os brinquedos, todas as coisas deles que eles tinham no Brasil. Então foi um processo meio complicado, assim. Quando a gente chegou, houve birra, principalmente do mais novo, que na época ele tinha 3 aninhos. Ele não entendia muito o que estava acontecendo, ele era muito apegado aos avós. E daí quando a gente ia fazer compras e a gente ia comprar coisas básicas de comida, algum produto, alguma coisa para casa, ele sempre queria que trouxesse alguma coisa pra ele. E a gente, assim, na primeira, segunda vez, a gente até cedia um pouco, comprava um brinquedinho por conta de tentar suprir dessas carências todas que a gente sabia que ele estava passando por um processo muito difícil. Imagine pra nós adultos uma mudança é complicado, imagine pra uma criança. Diante disso, a gente começou a utilizar algumas ferramentas de educação infantil para ver se facilitava todo o processo de redução de birras. E desde então, eu comecei a aplicar essas técnicas aqui em casa. Deu super certo. É lógico que na primeira, na segunda vez não vai ser 100%, porque a criança ainda está em processo de adaptação, mas com o tempo eles foram aceitando e hoje a gente lida super bem com tudo isso. Então eu vim trazer para vocês algumas técnicas, algumas ferramentas que eu utilizo com os meus filhos para reduzir as birras na hora que a gente sai para fazer compras, ok? Uma das coisas que é super importante é a gente, antes de sair de casa, a gente avisar a criança o que está acontecendo. A gente precisa trazer a criança para a situação. Por exemplo, se a gente vai sair para fazer compra de comida, dos mantimentos do mês, a gente avisa já a criança, ó, daqui a pouquinho, daqui 1 hora ou daqui meia hora, hein, nós vamos fazer compras. Então, vocês já vão avisando a criança que se ela estiver brincando, se ela estiver fazendo outra coisa, se ela estiver assistindo televisão, daqui a aquele determinado tempo, vocês vão precisar sair de casa. Quer dizer, vocês já vão adaptando a criança ao processo do que vai acontecer logo em seguida. Outra coisa que a gente faz muito aqui em casa e que ajudou bastante, porque eles começaram a se sentir super importantes, super participativos, foi o fato da gente começar a incluí-los no que precisava comprar para casa. Então eu pegava um papel mesmo, um lápis e escrevia, ó, vamos ver o que a gente precisa comprar, o que tá acabando em casa. E eles me ajudavam abrindo os armários, abrindo a geladeira, e eles iam me ajudando a montar essa lista de compras. Então é um processo muito bacana, porque desde que a gente já está em casa, antes de sair, eles já estavam me ajudando, já estavam se sentindo acolhidos e participando daquele processo todo. Então a gente já sai de casa com uma visão mais animada do que vai acontecer. Outra coisa que a gente usa muito aqui em casa é avisar e deixar bem claro, ó, quando a gente for sair para fazer compra, nós vamos comprar só isso, que é o que tá na lista, que é o que a gente precisa no momento, ok? Ah, mas tem um brinquedo legal, tem não sei o que, tô precisando... Não, realmente você tá precisando disso agora? Porque assim, a gente pode até ir lá ver o preço, por exemplo, ele quer um brinquedo tal, sei lá, e a gente vai passar em alguma loja de departamentos. Então daí o que a gente faz? A gente fala pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, você quer tal brinquedo, a gente vai lá ver, a gente pesquisa o preço, vê se é isso mesmo que você quer, vê se tem outras novidades, coisas diferentes na loja, mas a gente só vai comprar quando for o seu aniversário, quando for o dia das crianças, ou quando for o Natal, enfim. Não fica saindo comprando tudo que a criança quer como se fosse uma substituição de amor. Ah, porque eu trabalho muito, porque eu tô muito ausente, então eu vou comprar o que o meu filho quer e pelo menos assim ele para de fazer birra e eu consigo fazer minhas compras sossegado. Isso não é legal, tá, gente? Porque a gente ensina os nossos filhos que se eles fizerem isso, eles vão ganhar o que eles querem. Então é importante, antes de sair, a gente também avisar, deixar claro que a gente não vai comprar, que se eles quiserem ver, analisar, estudar o que tem de novo no mercado ali, eles podem, mas que a gente só vai comprar quando for uma data específica, ok? Por exemplo, esses dias o meu filho tava com o tênis, ele ama um
tênis que ele usa lá e já tava super desgastado. E só que ele tinha um outro tênis também. Daí a gente falou pra ele, ó, você quer outro tênis? Então a gente pode ir lá ver o preço, analisar, ver o que você quer. O valor do tênis era mais ou menos o valor que ele tinha também guardado das economias dele que ele tem. Só que faz um tempinho já que ele tá guardando essas economias. Então, quando a gente foi lá ver o tênis, a gente deixou bem claro pra ele, ó, você quer comprar o tênis agora? Se você quiser agora, você pode usar as suas economias. Já que você tem um outro tênis, então a mamãe não vai comprar outro tênis pra você agora. Mas, se você quiser, você pode usar o seu dinheirinho pra comprar um tênis novo. Você que escolhe. Ou daqui a alguns meses, você espera e a gente compra pra você, se for isso ainda que você vai querer. Então a gente foi na loja, ele ficou olhando vários tênis, até que no final ele falou, mamãe, eu vou usar o que eu tenho em casa mesmo. Quando ele ficar estragado, daí a gente vê outro, a gente volta aqui, ou então eu escolho no meu aniversário. Foi uma situação super tranquila, ele não ficou fazendo birra, ele não ficou reclamando. O mais novo, que também queria um tênis, sendo que já tinha em casa 2, começou a falar que queria comprar outro tênis e tal. Daí quando a gente falou da situação de poder ou não usar o dinheirinho dele, ou esperar para chegar o aniversário ele poder escolher, e quem sabe poderia surgir outros modelos, outras cores, um tênis mais bacana, ele super entendeu e os dois esperaram e não fizeram manha, não fizeram birra, não deram problema nenhum. Porque antes de ir pra loja falar do tênis, a gente teve essa conversa. Eu expliquei para eles o que poderia vir a surgir como consequência se ele escolhesse aquele tênis naquele momento e se ele esperasse. Então foi super tranquilo. Se fosse uma outra época, eu tenho certeza que eu teria um pouquinho de estresse, porque eles iam querer bater pé. Por isso que é muito importante a gente, antes de sair, avisar a criança o que está acontecendo, o que vai acontecer e quais são as consequências dos atos dela, ok? Uma outra técnica que às vezes a gente usa muito aqui em casa é falar assim, ó, se a gente vai sair, a gente sabe que a gente tem que ir para mais de 1, 2, 3 lugares e a gente sabe que é cansativo, porque criança cansa ficar indo em lugar para fazer compra com adulto, principalmente quando não vai comprar nada para elas, né, que é uma coisa muito chata. É igual o marido quando sai para comprar roupa com mulher. Odeia. Então a gente já avisa antes, ó, hoje a gente vai passar em várias lojas, então a mamãe vai deixar vocês gastarem até X valor, só que esse valor é no total do dia. Então se a gente vai passar no supermercado, vai passar na loja de brinquedos ou vai em algum outro lugar, enfim, a gente dá X valor e você pode gastar no que você quiser. Só que até o final do dia você só tem esse valor para gastar. Daí assim, se a criança for muito pequenininha, a gente fala, ó, você consegue comprar até 3 coisinhas que tenha tal númerozinho na etiqueta. Quando a criança escolhe, ó, mamãe, esse aqui dá? Ó, se você comprar esse, vai sobrar tanto para você comprar outras coisas. Você quer? É mais ou menos isso. E a gente vai ensinando a criança. Igual foi interessante, outro dia a gente saiu com os meninos novamente e a gente foi procurar coisas para beber, né? E a gente falou, como vocês vão com a gente, vai ser cansativo e a gente não vai poder ver coisas para vocês, nós vamos dar até tal valor e vocês podem gastar no que vocês quiserem. Mas não se esqueçam, se vocês gastarem na primeira loja, se tiver alguma coisa legal na segunda ou na terceira, a gente não vai comprar. E daí a gente deixava eles irem procurarem as coisas deles na parte de criança, enquanto a gente ia ver coisas na parte de bebês. Foi muito legal essa experiência, porque eles queriam comprar um marshmallow na primeira loja, mas eles sabiam que a gente ia em outras lojas, a gente avisou quais eram as outras lojas que a gente iria, que poderia ter outras coisas legais também. Então eles não quiseram gastar na primeira loja. Daí a gente foi numa loja de roupas, o caçula queria comprar uma camiseta, a gente falou, ó, só que se você comprar essa camiseta, vai praticamente todo o dinheiro que você vai poder gastar hoje. É isso que você quer? Ou você quer tentar ir ver em outra loja? Se você quiser ver em outra loja, a gente vê com calma, vê até a última loja e depois não achar nada que você quer, no outro dia a gente volta aqui, tudo bem? Daí ele entendeu, ele tem 6 anos, ele aceitou as condições do que eu dei de opções para ele, quer dizer, eu deixei ele escolher, mas ao mesmo tempo eu dei o limite, né? Que é importante a gente fazer isso, a gente colocar limites na educação da criança. Então eu dei os limites do que ele poderia gastar, quanto ele poderia gastar e dei a opção para ele no que ele poderia escolher de acordo com a necessidade dele, com a vontade dele, com o interesse dele. Nós fizemos com que a criança se sentisse incluída, parte daquele processo todo de compras. Nós fizemos com que ele se sentisse importante, né? Porque ele ia escolher, ele ia decidir o que ele ia comprar com aquele valor. E ao mesmo tempo a gente também foi firme, dando o valor no máximo isso. A gente não vai incluir mais nenhum valor
valor para dar alguma outra coisa que você quer. Quando a gente faz isso com a criança, né, quando a gente coloca o limite de forma gentil, né, de forma democrática, acolhendo a criança, fazendo com que ela participe do processo todo, os sentimentos, as emoções delas são acolhidas também. Ela se sente pertencente àquele processo, ela se sente amada por aqueles pais. E quando a criança se sente amada e pertencente, dificilmente ela vai ter uma desregulação naquele momento, né? Uma desregulação física ou emocional, porque ela tá se sentindo bem, ela tá se sentindo feliz, ela tá se sentindo amada, acolhida. E é isso que é importante, né? Uma educação de respeito mútuo, onde nós pais respeitamos a criança e a criança também nos respeita. É claro que ser mãe e pai não é uma tarefa fácil. É claro que eu já errei muito na educação dos meninos, com experiências, com estudos que a gente vai aprendendo e melhorando. Então, essas dicas eu espero que sejam úteis para vocês, porque têm sido muito úteis aqui em casa. Eu percebo o quanto que os meninos evoluíram, o quanto que eles estão mais tranquilos, o quanto eles estão brigando menos, gritando menos, depois que eu comecei a aplicar cada vez mais essas técnicas dentro de casa, de acolhimento, de pertencimento, de respeito mútuo, de entender primeiro quais eram os sentimentos e as emoções deles e buscar a solução junto com eles, né, dos problemas que eles estavam passando, sem só impor o respeito, sem só mandar fazer e pronto, acabou. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me escrever, compartilhem essas informações, esses conhecimentos com quem vocês acham que são pais e mães que precisam, avós, que precisam ouvir essas informações também, porque eu acho que no mundo de hoje, se a gente puder acolher e somar cada vez mais a outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que a gente, é uma forma da gente fazer com que todo mundo se sinta melhor. E esse é o meu propósito com esse canal, de passar mais conhecimento, mostrar um pouco do dia a dia enquanto mãe, não só como psicóloga, mas que todos estamos em processo de aprendizagem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem, sigam o nosso canal, divulguem o que vocês acham que é importante para outras pessoas saberem. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.